Olá, bom dia. Nós estamos em mais um Devolvida e eu desejo que a paz do Senhor esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida. Essa semana nós estamos falando sobre a oração e falar do tema oração é um tema bastante vasto, porém simplificado pelas instruções que a Bíblia nos dá. A palavra nos ensina que nós devemos orar em todo o tempo, orar sem cessar. Isso está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Como devemos orar? Nós encontramos a resposta para essa pergunta em Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 9. E se nós oramos sem cessar, isso implica em orarmos em todo o tempo. Se nós estamos na nossa casa, nós devemos fechar a porta do nosso quarto e ali clamar ao nosso Pai. Se nós estamos no nosso trabalho, lá também nós podemos orar. Se nós estamos na rua, nós oramos em espírito. Em qualquer lugar que estivermos, nós podemos orar. Hoje nós vamos falar sobre oração de súplica. E para orar em súplica, é necessário conhecer a vontade de Deus e estar conectado a essa vontade. É necessário conhecer o desígnio de Deus, a vontade do Senhor para determinada situação, desejar o que Deus deseja, amar o que Deus ama e, acima de tudo, ter o mesmo sentimento de compaixão que Jesus Cristo tem. A compaixão deve pulsar forte em nosso coração, pois assim nós vamos entender o que Deus quer, qual o propósito dele para determinada pessoa ou situação. Se assim não for, a nossa oração pode ser vã ou não respondida. No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 3, diz: Pedis e não recebeis, porque pedis mal. É necessário saber orar. Os discípulos, mesmo caminhando por muito tempo com Jesus, em determinado momento eles perguntaram e pediram que Jesus lhes ensinasse a orar. Isso está escrito no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 1. E nesse momento Jesus lhes ensina a fazer a oração do Pai Nosso. É necessário orar ao nosso Pai, entendendo a quem nós estamos orando. Davi, em toda a sua vida, em todos os salmos que ele escreveu, falando sobre a oração, ele fala que ele clamou ao Senhor e o Senhor ouviu a sua súplica, que o Senhor lhe respondeu. Davi bem sabia o que estava no coração de Deus. Davi passou por tantas guerras, passou por tantas lutas, por tantas situações em que ele realmente precisou clamar ao Senhor. E ele obteve a resposta, pois ele sabia qual era a vontade de Deus para aquela situação. E eu sugiro que nessa semana você medite em tudo que nós estamos trazendo, para que você entenda, para que você aprenda, para que você tenha a direção do Espírito Santo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre a nossa nação. Nós precisamos dobrar os nossos joelhos e suplicar ao Pai que Ele traga o socorro, que Ele traga a resposta. E nós é que vamos fazer isso, porque o mundo não tem esse entendimento, mas nós é quem temos o entendimento da vontade do Senhor. Então ore, peça ao Espírito Santo para que Ele te conduza na sua oração, para que você suplique ao Pai e ao terminar você tenha a certeza de que você foi ouvido e de que Ele vai te responder. Tenha um excelente dia e até amanhã em mais um Devolvida. Que Deus te abençoe.